Olá, queridos alunos, queridas alunas do Colégio Objetivo do Terceirão, aqui professor Tiago, e hoje nós vamos iniciar a nossa apostila 3, o nosso caderno 3, com um tema muito importante para entendermos depois os desdobramentos, não é, do que aconteceu na América Latina, que é a Revolução Mexicana. Então nós estamos agora já no módulo 37. Acabamos a nossa apostila 2, falando do contexto americano, não é, da Guerra de Secessão, de todos aquele expansionismo americano para o oeste, e agora a gente vai entender o que estava acontecendo ali no México, não é, ao lado dos Estados Unidos, inclusive alguns daqueles territórios que os Estados Unidos conquistou, não é, ou depois através de acordos, pertenciam antes ao México, não é, um país onde teve uma forte insistência da cultura indígena. Então, um país onde a cultura indígena, até um certo ponto, ainda teve o seu espaço. Depois isso começa também com o declínio, que é o que a gente vai falar agora. Qual o contexto do México? Pessoal, um país agrário, muito agrário, mas principalmente após aqui, quando Porfírio Dias vai assumir o poder em 1876, nós temos aí sim uma abertura maior para a questão industrial, mas com muito capital estrangeiro, não é? Essa relação da mineração. Então, entendendo aqui, nós temos, não é? Claro que aqui é um mapa muito mal desenhado, não é? Mas só para a gente poder entender, então nós temos ao norte aqui os metais preciosos, não é? Que são descobertos, e também metais não preciosos, que vão fazer com que indústrias americanas e outras indústrias passem também a olhar com outros olhos para essa região do México. E temos o Centro-Sul, que era uma questão muito agrícola ainda, de monocultura, tá? Cana-de-açúcar ainda, lá da época da colonização, ainda mantinha esse processo. Entender antes de Porfírio Dias é importante, porque o México não é um país altamente agrário, atrasado em relação aos Estados Unidos, atrasado na questão política, não é? Em todas essas questões, passa por uma grave crise econômica e Porfírio Dias, não é, vai dar um golpe, tá? Vai tirar o presidente que havia antes, que estava no poder, e vai dar um golpe e instituir uma ditadura que vai de 1876 até 1911. Aí vocês podem perguntar, mas não teve eleição nesse tempo? Teve. Muitas eleições, inclusive, mas as eleições eram todas fraudadas, como acontecia no Brasil também, na época lá do café com leite, não é? Que a gente vai falar quando entrarmos na Primeira República, na aula que vem, a gente vai começar a falar daquela estrutura, não é? Então havia, infelizmente, esse processo, não é? Isso aconteceu aqui no México também. Porfírio Dias foi um dos ditadores da América Latina, da América do Sul, não é? Que fez isso, não é? Muitos outros fizeram isso também, quando nós tivemos as ditaduras instituídas, não é? Durante o processo histórico que a gente vai ver mais à frente, falando da nossa América Latina. Então, Porfírio Dias vai instituir uma ditadura com elementos positivistas. No início, Porfírio Dias tinha o apoio dos militares, um apoio muito grande. E ele percebe que para que tenha um certo desenvolvimento e para que possa agradar também a elite, não é? Possa agradar os países, não é? Esses capitais estrangeiros que estão entrando no México, ele precisaria agora de uma equipe, não apenas de questão política, não é? Mas também de uma questão científica. Quando falamos em positivismo, lembramos da ciência. Então ele vai trazer para o lado dele vários pensadores daquele momento, não é? Mexicanos, que vão ser chamados de cientistas políticos naquele momento, para ajudar na questão política, mas para ajudar também no desenvolvimento econômico do México. Então, por isso nós falamos que ele instituiu aqui uma ditadura com elementos positivistas, tá? Ele vai também ser adepto e vai trazer a ciência para trazer desenvolvimento para a economia mexicana. Depois nós temos aqui, como eu já disse, as indústrias estrangeiras, não é? Vão explorar o México, vão explorar principalmente essa região aqui
O norte do México, não é, onde os metais preciosos foram achados, petróleo também ali, não é, começa a haver foco disso durante esse governo de Porfírio Dias, então aquela região vai ser explorada. Isso vai trazer crescimento econômico para o México, gente? Vai trazer crescimento econômico, mas um crescimento econômico ligado à exportação. E quem vai estar acima, não é? Quem vai ter aí mais vantagens nesse crescimento econômico? É claro que é a elite mexicana, não é? Por outro lado, o povo tem aí uma forte extensão da pobreza, tá? Então, uma forte extensão da pobreza vai começar a assolar o México nesse momento ao povo. Nós temos uma lei que vai também, não é, confirmar isso. A lei dos baldios, que vigorou de 1893 até 1902. O égido, não é? O que é o égido? É importante a gente entender isso. Eram as terras comunais dos indígenas. Essa lei vai fazer com que a pessoa, não é, que tem uma terra, que tivesse posse de alguma terra, tivesse que ter o quê? O documento que comprovasse que aquela terra era dele. É claro que essa lei foi feita para tirar o extenso, né, a grande extensão de terra que os indígenas ainda tinham e que naquela terra eles produziam para um autossustento, não é? Para que eles pudessem se sustentar. E Porfírio Dias via naquelas terras uma oportunidade muito grande para um crescimento econômico maior. O que ele vai fazer? Vai confiscar essas terras desses indígenas e vender, não a alto custo, não a um preço muito alto, para essas empresas estrangeiras essas terras. E essas empresas estrangeiras vão ter a oportunidade, claro, mas também autorização para explorar essas terras. Então isso já vai gerar um descontentamento muito grande, não é, do povo mexicano com Porfírio Dias. Então vejam, por um lado, o crescimento econômico mexicano, o crescimento econômico ligado à exportação, não é, a questão dos metais preciosos, a agroexportação depois, uma monocultura ainda, mas por outro lado, o povo, não é, vai ser muito prejudicado com isso. No início, principalmente os indígenas. Importante lembrar disso, não é? E a gente vai perceber que o égido vai praticamente desaparecer. Outra questão importante, uma forte repressão ao povo. Então havia um esquema de repressão que a Igreja Católica inclusive apoiava. Então haviam lá aqueles vilarejos mexicanos, onde havia sempre um padre, não é, que tinha o apoio dos militares, claro. Quando acontecia alguma coisa, algum crime naqueles vilarejos, as pessoas eram convocadas a ir para a igreja para se confessarem. E a confissão, não é, que é um segredo relacionado à Igreja Católica agora, não é? Um padre não pode falar a confissão de alguém no contexto lá dos dogmas católicos. O que o padre da época fazia nesses vilarejos? Entregava para os militares a pessoa que tinha cometido aquele crime. Então, os militares iam lá no outro dia, julgavam essa pessoa e, na maioria das vezes, a pessoa era enforcada em praça pública para que ficasse como exemplo para as outras pessoas. Então, a repressão era muito com o povo. Havia repressão com a elite? Um outro tipo de repressão, não uma repressão assim tão direta, não é? Tão violenta, na prática tão dura, mas a elite mexicana começa a perceber também que podia ter muitos outros lucros e não tem. Por quê? Porque as empresas estrangeiras, as indústrias estrangeiras estão no México e estão tendo muito lucro com tudo isso. Então vejam, Porfírio Dias no início tinha o apoio dessa elite, no início do seu governo, tanto com o golpe ele teve apoio dessa elite, que vai ficar do lado dele, principalmente com as ideias positivistas que ele tinha, não é? Mas, por outro lado, ele vai perdendo o apoio ao final, porque eles percebem que grande parte do México não pertencia realmente ao México, e ele vai perdendo esse apoio, tá, pessoal? Então nós temos aqui índices altos de crescimento ligados a essa exportação, mas, por outro lado, uma população empobrecida. Então, várias classes sociais vão entrar em descontentamento com Porfírio Dias e ele vai perdendo apoio. Isso vai se configurar principalmente nas classes mais pobres que viviam no campo. Importante lembrar disso. Característica principal aí da Revolução Mexicana.
Revolução Mexicana vai começar agora, já a partir de 1910, não é? 1911. A característica principal era esse povo, essa população do campo que vai se revoltar. Não é? Então, existia uma pessoa chamada Madero. Quem era Madero? Vou explicar primeiro isso para a gente poder entender. Francisco Madero. Francisco Madero pertencia, aqui já, não é? Nessa época de Porfírio Dias, a uma família muito rica. Talvez alguns historiadores mexicanos dizem que a família que tinha mais poder no México, a família Madero. Francisco Madero vai estudar na Europa, vai estudar nos Estados Unidos e volta com ideias liberais. Olhem bem, ideias liberais que vão contrapor essas ideias de controle centralizado de uma ditadura, mas não tanto controle centralizado assim no que eu digo na questão econômica, não é? Nós temos muitos ditadores que se diziam muito nacionalistas, mas que entregaram o país a outras nações. Isso aconteceu muito aqui na nossa América Latina, na América do Sul, não é? Então, na América Latina, América Central, América do Sul, na América do Sul aconteceu bastante também. Se diziam tão nacionalistas, mas entregavam a economia de mão beijada para outras nações. Madero, com essas ideias liberais, ia contra, não é, essas ideias de centralização nesse momento. Mas Madero também tinha, de certa forma, uma ideia, uma proposta inspirada no governo americano. E o governo americano vai apoiar Madero nessa empreitada. Então, Madero, antes de ser presidente, de 1911 a 1913, no começo ali já do século XX, ele começa, não é, uma ação política, principalmente em estados do México, onde esses estados não estavam muito próximos à questão ali econômica, muito próximos. Eu quero dizer o que com isso? Não eram os estados assim de maior expressão, e ele vai começar a fazer alianças com os camponeses que estavam descontentes com o governo aqui de Porfírio Dias. Essas alianças vão ser importantes, porque ele vai prometer muitas coisas, não é, para esses camponeses. E eles vão aderir às ideias dele. Ele começa a ser perseguido, Madero, então ele vai ser exilado, ele vai para o Texas, e do Texas, não é, Porfírio Dias vai perseguir ele, e do Texas ele vai começar a mandar aí as cartas, não é, de desdobramento de uma ideia de revolução, e muitos vão aderir a essas ideias. Então vamos ver aqui primeiro, não é, a burguesia, a própria burguesia, pessoal, vai apoiar Francisco Madero, porque queria espaço também na economia. Vejam, ele tem o apoio da burguesia, e isso era muito importante naquele momento. A proposta dele, qual seria a proposta inspirada do governo dele? Seria inspirada no governo norte-americano, tá? Igualdade jurídica, divisão de poderes em 3 poderes, liberdade econômica e eleições sem fraudes. Falava-se da reforma agrária? Não, ele não falava, mas quem falava foram aqui os populares, os camponeses populares que o apoiaram. Então ele teve o apoio aqui, ó. E esses camponeses começam a fazer, inclusive, revoltas que começam a incomodar aqui o governo Porfírio Dias, e eles vão para a mão armada. Então esses camponeses vão para a opção de fazer uma revolução através das armas, através da violência. Eles achavam que não tinha mais jeito, não é? Tendo em vista a grande violência que vinha acontecendo com eles desde 1876, não é? A repressão que havia com esse povo. Então nós temos aqui 2 grandes líderes que vão surgir. Emiliano Zapata, tá? Lá de Morelos, no sul, né? Zapata estava muito perto da cidade do México, então ele teve uma participação muito importante na Revolução Mexicana, quando eles realmente pegaram em armas para fazer a revolução, tá? E ele tinha um plano muito importante aqui para Morelos, para quem o apoiava, que era o Plano Ayala, em 1911, que seria a reforma agrária rapidamente. 1/3 das terras que pertenciam aos latifundiários teriam que, a partir daquele momento, pertencer ao povo, para que o povo pudesse subsistir, pudesse produzir e pudesse também
ganhar dinheiro. O povo que eu digo aqui, os camponeses, tá, pessoal? Esses camponeses que não tinham tanto poder. Zapata tinha poder? Zapata não era um simples camponês, não é? Zapata tinha influência política, Zapata tinha influência econômica, tá? Aqui na região do sul, não é? Então nós temos que lembrar dessa relação também, tá? E temos outro que vai surgir, outro grande líder também da Revolução, que é Pancho Villa, não é? Lá em Chihuahua, no norte, lá no estado de Chihuahua. Então ele também surge aí como um grande representante daquele momento dessa revolução. Tiveram outros? Tiveram outros, não é? Mas eles vão surgir aqui com mais força. E até hoje há um movimento zapatista, não é? O movimento zapatista, Zapata dizia inclusive que aquelas terras que antes pertenciam aos indígenas tinham que ser devolvidas para eles, não é? Agora de uma forma constitucional. Tá? Então, essa era uma luta de Zapata também. Então, ele aparece nesse momento com mais poder, não é? Com mais poder de liderança na Revolução Mexicana. Quando nós falamos aqui das eleições sem fraudes, isso aqui era uma grande bandeira de Madero também. Né? Então, ele ia colocar aí eleições sem fraudes. Essa seria uma nova promessa dele, não é, que vai ganhar também adeptos. Madero foi presidente de 1911 a 1913. Porfírio Dias percebe que já não tem como mais continuar no governo, não é? Já não tem o apoio nem da elite e ele vai entregar esse governo em 1911. Tá? Antes houve uma eleição, em 1910, onde Madero vai perder essa eleição, mas de uma maneira fraudada, tá, pessoal? Então a eleição foi fraudada, o povo fica totalmente contra Porfírio Dias, a elite fica contra Porfírio Dias, os camponeses ficam contra Porfírio Dias e ele não tem o apoio nem dos estrangeiros mais, né? Nem dos Estados Unidos, que lá no início ele tinha, depois passa a não ter mais também. Por quê? Porque agora, não é, essas outras ideias, essas ideias liberais vão agradar, de certa forma, o povo também, mas agradar principalmente a essa elite mexicana. E os Estados Unidos, que percebia que poderia, não é, ganhar muito com isso. Outros países estavam nesse contexto. A Espanha, por exemplo, tinha influência nesse capital mexicano, a França, não é? Então os Estados Unidos gostaria de ter aquela camada ali da economia mexicana só para eles. Porfírio Dias vai entregar, tá, o poder para Francisco Madero vai assumir o poder, Porfírio Dias vai para Paris, 4 anos depois ele falece. Não foi assassinado, como vai ocorrer aqui com outros presidentes que vieram depois. Madero no início tem o apoio dos Estados Unidos, depois perde esse apoio, não é? Porque a burguesia queria realmente centralizar a economia neles. O que acontece? Emiliano Zapata, não é? E Pancho Villa começam, de certa forma, a ficar contra aqui também Madero, porque Madero acaba prometendo muitas coisas, mas não consegue colocar em prática tudo isso. Não é? Por quê? Porque, de certa forma, a burguesia que teve mais espaço aqui nesse pequeno governo, não é, de Francisco Madero. E aí a Revolução vai vir com mais força ainda, não é? Principalmente por esses estados que tinham forte presença dos camponeses. É um pouco até, alguns historiadores debatem isso, historiadores mexicanos, americanos. Uma revolução, quando ela acontece, ela vai acontecer na região central, não é? Que seria, na questão do México, a cidade do México. Mas não, essa revolução ela vem desses estados de menor expressão até que conseguem chegar à área central aí, do México. Continuando então a nossa aula, não é? Nós temos o processo de revolução que ainda se adentra em outros governos, tá, pessoal? Então nós temos aqui Victoriano Huerta, que tem o apoio dos Estados Unidos e vai ter o apoio também, de certa forma, no início, até dos camponeses, não é? Que não veem mais em Madero, não consegue ver mais em Madero, alguém que ia resolver todos aqueles problemas. Mas, por outro lado, Victoriano Huerta vai ter o apoio dessa aristocracia rural, não é? Que vai tentar retomar o poder, tomar o poder no México, e o apoio dos Estados Unidos, não é? Como eu disse, Estados Unidos tinha interesse naquela grande parcela, não é, econômica
principalmente da região norte do México, da relação lá dos metais, das indústrias, do petróleo, tá? Então, o que vai acontecer? Victoriano Huerta vai mandar executar Madero. Então, Madero vai ser assassinado, vai ser perseguido e vai ser assassinado. E ele vai tomar o poder. Logo, ele não vai aguentar a pressão, não é, de tudo isso e vai ser deposto, porque o povo não vai aceitar. Não é? Aqueles revolucionários que estão já no meio dessa revolução, de luta armada realmente, começa em guerrilha e depois vira uma guerra civil, não é? Eles não vão aceitar que Victoriano Huerta entregue de novo o poder a esta aristocracia rural. E aí agora nós temos um outro presidente que vai assumir o poder, que é Venustiano Carranza. Não é? Aqui eu até coloquei aqui, importante entender, retrocesso da Revolução. Vocês vão ver aqui os tópicos e pode até parecer que foi um avanço da Revolução, mas eu vou explicar por que realmente foi um retrocesso, tá? Por quê? Principalmente porque a elite apoiava Carranza, não é? Então, agora parece realmente uma vitória da elite em relação ao povo, às classes mais baixas e até à classe média, não é? Então, aparece agora essa relação. Por quê? Porque Carranza vai combater os radicais camponeses lá ligados a Zapata e ligado a Pancho Villa. Então os militares agora mexicanos vão combater e esse combate vai dar certo, não é? Vão combater com eficácia. Tá? Então, de certa forma, agora há um retrocesso da Revolução. A Revolução, não é, num contexto até de estrutura de guerra, de plano de guerra, vinha acontecendo e agora o governo não vai deixar, inclusive no combate direto em relação a esses mexicanos, a esses camponeses, o exército não vai deixar que eles avancem mais nesse contexto, principalmente nas suas ideias, que o povo também tinha comprado essas ideias. Em contraponto, para dizer que estão fazendo alguma coisa e que tem realmente a ideia de trazer um país agora que existam mais direitos, Carranza vai conseguir aprovar uma Constituição, a Constituição de 1917. E quais são aí as características dela? Democracia, então o México seria uma democracia, sufrágio universal, todos poderiam votar a partir de agora, leis trabalhistas que vai agradar ao setor industrial, mas o setor que eu digo, aos funcionários que trabalhavam nas indústrias, os sindicatos também vão aderir a essas ideias, então agora ele passa a ter um pouco de apoio também dessas classes mais populares, o confisco de latifúndios, mas esse confisco de latifúndio, de grandes terras, para que seria? Seria para dar de volta aos indígenas. Se fosse isso, a Revolução teria avançado, com certeza, mas o Égido, na verdade, agora passa a ser controlado pelo próprio presidente, pelo próprio governo. Aquelas terras que antes eram dos indígenas lá atrás, agora ele vai retomar, vai confiscar latifúndios, inclusive da Igreja Católica, vai devolver, entre aspas, para os indígenas, para os camponeses, mas esses espaços de terra, esses égidos, que são chamados de égidos de novo, eles vão ser controlados, vão ser grandes cooperativas do governo. Então o governo vai controlar, não vai ter aquela liberdade de antes, que os indígenas tinham e que os camponeses também tinham naquelas terras. Então por isso nós dizemos que isso é um retrocesso da Revolução, onde a elite passa de novo a ter poder e a controlar todas essas relações, inclusive territoriais. Ele vai ser assassinado, o povo vai ficar contra ele, parte do povo, é claro que a Revolução também, ele vai ser assassinado, não tem como ficar no poder, e depois Zapata, em 1919, e Pancho Villa, em 1923, também vão ser assassinados. Então, o próprio governo também vai contra agora toda essa revolução. Eles são assassinados e os grandes líderes da revolução não estão mais em cena como estavam antes. Mas, principalmente Zapata, o zapatismo que existe até hoje no México, que são essas terras comunais, os égidos dos indígenas. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ainda existe. Hoje são protegidas por lei,
não é? Mas se precisar lutar ainda através da mão armada, eles lutam. Existem até focos ainda no México, tá? Não de guerras e guerra civil, mas de lutas de mão armada para proteger essas terras até hoje. Até hoje essas terras são temas de debate. Houve uma reforma agrária mesmo no México. Isso vai acontecer só depois, gente, com uma retomada, não é? Em 1934. Aí nós temos uma retomada das conquistas populares. Vai entrar um novo presidente chamado Lázaro Cárdenas, que está aí na página 2 da apostila de vocês, aonde ele vai começar esse processo e vai conduzir um processo de reforma agrária. Não que o povo nesse processo tenha tido êxito nessa questão, porque não foi uma expansão tão grande da reforma agrária, mas ele dá o direito de novo desse povo, do égio, não é, para os indígenas. Então a Revolução Mexicana, alguns historiadores dizem, não é, que ao final, em 1923, não é, com a morte de Pancho Villa, já não havia mais tanta força, mas os outros historiadores dizem que a Revolução Mexicana ainda não acabou. Não em forma de guerra, não é? Porque em forma de guerra acabou. Mas na Revolução Mexicana, os ideais zapatistas, por exemplo, ainda estão presentes no meio de uns setores, não é, de alguns setores sociais do povo mexicano. Pessoal, aspectos principais importantes para lembrar da Revolução Mexicana: grande rebelião camponesa, tá? E fim do Estado oligárquico. Aquela oligarquia que tinha tanto poder antes, não tem mais. Mesmo o povo não tendo tanto espaço, mesmo os camponeses não tendo tanto espaço no final dela, pelo menos eles mudaram as estruturas sociais do México. Então, por isso foi uma revolução. Mudou a estrutura social, mudou o pensamento daquele povo, não é? Ao final aqui já não havia tanto mais interesse de outras nações, tanta influência de outras nações no contexto econômico mexicano. Muito obrigado, espero que tenha entendido a aula e continue estudando em casa.